Pessoal, boa noite a todos. Com muita satisfação, estamos mais uma vez participando da Mostra Tecnológica e Cultural. Eu agradeço ao professor Evaldo pela oportunidade, professora Analine, que nos convidou para introduzir o nosso palestrante de hoje, né? E eu tenho certeza que vocês vão ser muito enriquecidos com o que vai ser apresentado aqui hoje, um tema que tem tudo a ver com o tema principal do nosso evento, certo? Então, sem mais delongas, vou apresentar para vocês o nosso palestrante, certo? Ele se chama José Carlos Custódio, irá apresentar uma palestra com o título Eficiência Energética e Inteligência Artificial na Robótica e Automação Residencial. Contar um pouco sobre a trajetória dele, né? Ele é natural de Niterói, no Rio de Janeiro, foi servidor público naquele estado e, inclusive, trabalhou na primeira rede de computadores da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Em 1989, fixou residência em João Pessoa, a capital do nosso estado, onde seguiu trabalhando com computadores em duas das maiores empresas do ramo na região e, posteriormente, como profissional liberal. Em 2011, concluiu o curso de Tecnologia em Automação Industrial no IFPB, em João Pessoa, e em 2015, concluiu o curso de Mestrado em Engenharia Elétrica na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, na área de energias renováveis. Atualmente, José Carlos trabalha com pesquisa e desenvolvimento de projetos na área de automação residencial e industrial e é sócio da empresa de automação residencial Inovatis. Então, José Carlos, seja muito bem-vindo ao campus Santa Luzia. Nós temos também a participação de diversas escolas da cidade de Santa Luzia. Então, a nossa comunidade acadêmica lhe recebe com muita alegria para que você possa contar um pouco da sua trajetória e do que você tem feito nos últimos anos para a tecnologia. Então, fique à vontade, estarei aqui de prontidão para que a gente possa ler algumas interações do nosso público, algumas perguntas, mas você está em casa, certo? Fique à vontade. Boa noite a todos. É um prazer, né, estar aqui. Eu que também fui aluno do IF, né? Quero agradecer a esse convite, a professora Analine, ao professor Torres, que está mediando aqui, e a toda a equipe que está promovendo, né, e produzindo esse evento. Eu queria, antes de falar, entrar propriamente no tema da robótica, dar os parabéns, né, ao IF, Santa Luzia, e dizer que esses alunos que estão hoje aí nessa instituição, né, o presente que eles ganharam, tanto eles quanto a comunidade, né, que isso é um presente muito valioso, né, tem que ser bem cuidado e bem tratado o tempo todo. Eu vou falar um pouco sobre robótica, porque quem me conhece sabe que é minha área de interesse, sempre foi robótica móvel. Mais recentemente, eu estou trabalhando na parte de automação, né, residencial, comercial, e aí com um sócio, né, que fez o mestrado comigo, nós abrimos a Inovatis e estamos trabalhando com essas tecnologias, inclusive desenvolvendo produtos próprios, né? Então, eu vou abrir uma apresentação aqui, para a gente começar a falar primeiramente sobre robótica, em segundo momento sobre automação residencial, e inserindo contextos de eficiência energética, de inteligência artificial
nesses dois temas. Compartilhar. Bom, então o tema, né, ficou eficiência energética e a robótica, automação residencial, como eu já comentei. Eu vou abordar temas dentro da robótica, que é minha área de interesse, e da automação residencial e da domótica inteligente, né, que é uma diferença que eu vou mostrar mais adiante. Isso tudo trazendo comentários dentro da eficiência energética e da IA, onde elas interagem nesses dois temas que eu vou percorrer. Primeiramente, sobre a robótica móvel, há sempre uma confusão, e isso é muito interessante levar para os alunos, né, principalmente, entre um robô e um veículo teleoperado, né? Muitas vezes a gente vê os alunos pegam um Arduino, colocam os motores, fazem uma base e controlam ele através de um controle remoto. E aí vem a questão, né? Olha, foi feito um robô, né? Nesse caso, não é propriamente um robô, e sim um veículo teleoperado. Existem diferenças, né? E aí tem uma pergunta que eu vejo há muito tempo atrás eu escutei essa comparação, que é a seguinte: em que situação, né, o seu veículo mais se assemelha a um robô? Você andando no cavalo ou andando de bicicleta? Então, quando você anda de bicicleta, você quer ir de um ponto A a um ponto B, você controla, você sabe o trajeto, você vai controlar a direção, a velocidade da sua bicicleta, mas também tem outras pequenas coisas que você vai ter que prestar atenção. Então, você vai olhar um toco no meio do caminho, você vai olhar uma pedra, um buraco, um meio-fio alto, e essas coisas você vai ter que dar atenção. Você vai ter que compartilhar esse seu trajeto com essas observações. E quando você anda a cavalo, você sabe a rota que você vai seguir, você toca o cavalo para frente e ele é que vai se preocupar aonde colocar as patas. Se tem um pedaço de tronco de alguma coisa no caminho, ele, na hora de colocar a pata, ele vai colocar mais à frente ou mais atrás. Se tem uma pedra, ele vai fazer a mesma coisa, né? Se tem um buraco, ele já vai parar. Então, surpreendentemente, você andando a cavalo, o seu transporte, o cavalo, ele está muito mais para um robô do que a própria bicicleta. Porque há um coprocessamento, né? Você se preocupa com a parte principal, que é aí da sua origem ao seu destino, né? Você controla a velocidade, controla a rota, e esse coprocessamento ele vai trabalhar com as pequenas coisas que vão tirar a sobrecarga de você. Então, essa comparação eu vi aí, não quero entregar a idade, mas uns 25 ou 30 anos atrás eu escutei isso e eu nunca mais esqueci essa comparação, né? Um outro fato também da questão de robótica, o veículo teleoperado, por exemplo, nas sondas que nós mandamos, por exemplo, a Marte. Você tem um robô em Marte, onde você vai fazer o comando, né, do trajeto dele, e pode acontecer a seguinte situação: você coloca o seu robô para andar, ele vai, pela câmera, captar um penhasco na sua frente. Então,
essa mensagem, essa imagem vai chegar a você aqui na Terra, isso já com cerca de 16 minutos de retardo, que é mais ou menos o tempo de transmissão que ele tem, né, para chegar esse sinal de rádio de lá até aqui. Então você vai ver o penhasco e vai mandar um comando para ele parar. E, logicamente, ele vai levar os mesmos 16 minutos para chegar esse comando lá e fazer com que ele pare. Então, muito provavelmente, o robô já vai estar no fundo do penhasco. Por isso que não se pode utilizar um veículo teleoperado, por exemplo, em Marte. Você usa um robô. Então, você faz um patch para ele, você coloca uma trajetória que ele vai seguir, e ele vai seguindo até que ele encontre alguma dificuldade. E aí ele pode ter várias interações. Ele pode, por exemplo, parar, simplesmente comunicar ao operador. Ele pode tentar desviar, né, depois iniciando novamente a trajetória dele. Né, ele faz o desvio, depois retoma o trajeto, e entre outras opções. Então, fica muito claro, assim, creio eu, com esses exemplos, que um veículo teleoperado é uma coisa, um robô é outra coisa. Né? E aí, para entrar no contexto da eficiência energética e da IA, a gente tem as seguintes questões sobre eficiência energética. Quanto tempo o robô pode operar, por exemplo, com uma carga de bateria? Hoje você tem drones que você consegue voar 10 minutos, 15 minutos, mas depois você tem que fazer recarga de 8 horas, 10 horas. No caso do drone, não é tão crítico, porque você tira uma bateria, coloca outra, se você está fazendo, por exemplo, uma filmagem, e isso pode ser remediado. Mas imagine isso dentro de por exemplo, no caso de um robô que opera em casa. Ele tem que estar em prontidão a qualquer momento. Então, ele tem que ter um certo tempo de autonomia. Né? Então, entra a questão da densidade, né? de carga da bateria e tal. Então, quanto tempo o robô pode operar com uma carga de bateria? Outra questão é quanto tempo é necessário para a recarga, né? Desse sistema, que eu comentei, por exemplo, no caso de um drone. Qual é o número de ciclos de carga que elas são suportadas por essa bateria, no caso desse robô? Porque à medida que você pode pensar, não, eu vou colocá-lo para recarga toda vez que ele estiver em idle, né? Ele não está operando. Mas, por exemplo, em caso de baterias de lítio, cada recarga, mesmo sendo incompleta, ela conta como um número, como uma recarga completa. E esse número não é tão alto assim. Então, isso vai acarretar a perda da vida útil da bateria com uma certa velocidade. E a questão da densidade de energia também, que vai impactar, no caso da robótica móvel, na questão do peso. Né? Tem uma para quem gosta de montar, para quem também está nesse meio de montagem de robôs móveis e tal, tem uma coisa interessante, a gente não pode usar o que a gente chama de fator de escala. Por exemplo, você faz um robô pequeno hoje para um campeonato de futebol, então você faz um robô pequeno e, de repente, você quer ampliar aquilo ali, você quer triplicar aquele tamanho. Só que quando você triplica, você ganha mais peso, você vai precisar de motores maiores, você vai precisar, então, de uma bateria maior, essa bateria também vai pesar mais e vai entrar mais ou menos num ciclo bateria-motor, por exemplo, nesse caso, que um vai aumentando o outro. Né? Então, você aumenta o motor, vai precisar aumentar a bateria, mas quando aumenta a bateria, aumenta peso, e você vai ter que reconsiderar de novo os motores. Então, o fator escala não funciona muito bem quando você quer passar de um projeto pequeno para um projeto maior. Tá? E aí,
dentro da eficiência energética, o que a gente vê muito hoje, principalmente são as novas tecnologias em baterias, e uma que está bem em voga são as baterias, por exemplo, anunciadas pela Tesla, né, que são utilizadas nos carros elétricos, entre outras coisas, e eles estão trabalhando com muito afinco nisso aí, sempre constante nos noticiários, nos informes, novidades sobre essas baterias, né? Assim como novos materiais, né? A exemplo de baterias que foram anunciadas recentemente, por exemplo, com eletrólitos de vidro, que prometem um número muito maior de recargas, sem degradação da bateria. E a questão também de você conseguir fazer um carregamento delas com uma velocidade muito grande, ou seja, essas de eletrólito de vidro, eu vi recentemente, elas prometem uma recarga, por exemplo, no caso de utilização com carros elétricos, uma recarga total no mesmo tempo que você enche um tanque de um carro a combustível, né? Então, isso, dentro da robótica, isso vai ser algo bem interessante. A questão da maior densidade de energia, né? E eu já me adiantei aqui, menor tempo de carga, de recarga, né? A questão da maior densidade de energia vai de encontro principalmente com a questão do peso, né? Porque se você diminuir esse peso, que a bateria é um dos pontos, vamos dizer assim, que mais se tem como considerar, que tem se considerar na história na questão da robótica, mais pela questão do peso. Então, se você consegue uma densidade maior de energia, você não tem que carregar tanto peso em forma de células de bateria. E com isso você vai ter também servomotores, né, e motores que podem ser menores, mais eficientes, né? E para robôs externos e que podem circular, né, em áreas externas, uma outra tecnologia que também está incutida na eficiência energética, por exemplo, são as células solares de silício negro, que podem ser utilizadas, né, como uma fonte alternativa para robôs que trabalham em locais abertos. Essas células solares, elas, pode soar estranho, ela foi anunciada com uma eficiência de 130%, se comparadas com a de silício comum. E isso também se deve à característica da superfície da célula, entre outras coisas, que, trabalhando com a parte de nanotecnologia, na verdade, ela não vamos dizer assim, de uma linguagem bem simplista, ela não é lisa, ela é formada por nanocones, né, o que aumenta a superfície. E eles conseguiram um rendimento muito alto e que pode ser aproveitado dentro da robótica móvel. Fora a questão da geração de energia para a robótica, nós temos também a maior eficiência energética dos sistemas. E aí entram, em primeiro lugar, circuitos eletrônicos mais eficientes, né, com menos consumo, e atuadores também. Tá? A exemplo de atuadores com regeneração de energia, né? A gente vê isso muito na Fórmula 1, né? Onde o carro roda, acumula energia, né? E tem um sistema que adiciona alguns cavalos e tal nos carros de Fórmula 1 com regeneração de energia. Outra coisa importante também é o gerenciamento dos recursos na robótica móvel para conseguir uma eficiência energética. Ou seja, os sistemas que não estiverem sendo utilizados, eles podem ser desconectados, desligados, né? Isso a gente acaba fazendo, deveria fazer, inclusive em casa, né? Com pequenos carregadores de celular, coisas que ficam direto na tomada, que a gente desliga. Então, na robótica,
isso pode ser administrado também, né? Quanto à questão da inteligência artificial, eu creio que, assim, uma das coisas, eu vou colocar em segundo lugar, seria o tratamento da informação de sensores, tá? Como lidares a laser, sonares e outros, para a questão de geolocalização do robô, seja dentro do ambiente, seja em área externa, mas a questão de geolocalização e de identificação de obstáculos, né? Questão que eu falei do robô em Marte, né? A questão dele sair da rota, circular o obstáculo e voltar à rota seria algo interessante dentro da utilização de IA na robótica móvel. Isso acabaria ajudando também na questão, por exemplo, do autodocking, né? Para ele se conectar e se recarregar automaticamente, está logicamente totalmente conectada com a comunicação natural do robô com o usuário, tá? E outra questão, eu acho que o que vai mais levar a robótica para dentro da casa das pessoas é a empatia, a interação com o ser humano. Porque uma coisa é você colocar uma máquina, né, e outra coisa é você colocar uma companhia para você dentro de uma casa. Então, nós já pensamos, inclusive no Japão, a ideia de robôs que são acompanhantes de idosos, por exemplo, e não só por questão de companhia, por questão de até segurança, né? Numa emergência, eles podem agir, podem solicitar auxílio e coisas desse tipo. E aí, quanto à questão da empatia, eu queria abrir um parênteses aqui especial, que é o seguinte: a empatia ela pode vir de duas formas. Uma, pela morfologia do robô. Ou seja, a gente vê muito que já surgiram robôs PET, já surgiram robôs quase como crianças pequenas, né? Usado muito, inclusive, esse tipo de robô em competições de futebol, de robôs. E uma característica que a gente vê é sempre uma boca pequena, olhos grandes, né? E essa questão da morfologia, isso é algo a ser considerado, a empatia é necessária. Então, essa questão da morfologia, ela vai ficar mais a cargo no caso de designers de produto, né? Já o comportamento e a interatividade, que é outra coisa que vai gerar empatia e atrair esse tipo de atitude, né, de você ter uma companhia robótica dentro de casa, isso sim vai entrar a cargo da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial vai entrar nessa questão da empatia como o principal ponto, né? Ela é que vai fazer o comportamento do robô, ela que vai ter interatividade, ela que vai saber, vai interagir com seus interesses, esse tipo de coisa, essa comunicação com o usuário. E eu acho que isso é que vai impulsionar mais essa parte da robótica dentro das casas das pessoas. Aí, voltando àqueles pontos que eu estava comentando, um último ponto é a questão que, quando você trabalha com inteligência artificial, no caso, para tratar a comunicação, empatia, você tem um tratamento, você tem uma quantidade de dados muito grande e você tem um processamento muito grande também. Isso não pode ficar só a cargo do processamento do robô. Então, o armazenamento e computação em nuvem é algo inevitável, tá? Você tem que fazer o armazenamento de padrões, você tem que fazer também de regras, e isso demanda algo que você vai poder ser trabalhado em nuvem. Hoje nós vemos algumas coisas, essas intervenções do hardware via, por exemplo, Wi-Fi,
com o OTA e o FOTA, que é o Over the Air e o Firmware Over the Air, onde você pode fazer, por exemplo, a atualização da programação de um microcontrolador que você está usando para alguma coisa, por comunicação sem fio. E nós vimos, isso tem vários exemplos, eu vou citar um. Quem assistiu o filme Eu, Robô, pôde ver que existiu uma inteligência artificial, né, a Vic, e existiam uns robôs que sofriam atualizações, né, via comunicação sem fio, né, e essa inteligência, então, por conta de uma questão de interpretação dela, ela resolveu tomar certas atitudes e ela reprogramou esses, né, robôs, controlou esses robôs, né, remotamente. E isso é uma questão que, quando isso acontecer, quando essas máquinas estiverem dentro da casa da gente, isso vai ser algo, uma possibilidade real, né? Então, entra também a necessidade de melhores mecanismos de segurança, tá? Então, tudo isso a inteligência artificial vai trazer, e são coisas que vão ter ainda muito trabalho pela frente, a gente ainda está muito longe de algo parecido com o filme, né? Com os filmes, mas assim, as coisas estão andando com passos muito largos, e eu creio que isso vai ser presente aí nas nossas vidas em um futuro bem recente. Agora eu vou passar a palavra para o professor Torres, né? Eu vou comentar um pouquinho também sobre automação residencial, mas aí eu vou abrir aqui para ver se ele tem alguma ponderação a fazer. Zé Carlos, assim, estou muito feliz com essa palestra, sabe? Porque mostra, como o Analine falou, né, a robótica na prática, né? E a inteligência artificial. Então, achei muito interessante. E eu queria perguntar ao pessoal que está acompanhando se tem alguma dúvida para fazer sobre o que foi levantado pelo professor. Se vocês lembram, por exemplo, do filme Eu, Robô, que o Zé Carlos citou, e gostaria de fazer alguma consideração sobre esse tema. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Enquanto isso, Zé Carlos, eu queria fazer um comentário, né? Que lá no filme Eu, Robô, né, fala muito sobre a questão das 3 leis da robótica, né? E eu queria pedir aqui sua permissão para citar, né? A primeira lei diz o seguinte: um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. Regra número 2: os robôs devem obedecer às ordens dos humanos. E regra número 3: um robô deve proteger sua própria existência, desde que não entre em conflito com as leis anteriores. Então, é muito interessante, né? Porque o filme ele foi inspirado numa ficção científica, né? Que foi um livro criado muitos anos atrás, né? Que são os primórdios da robótica propriamente discutida, né? E eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas leis e a importância disso teoricamente, né? Mas trazendo isso um pouco para a prática, como é que isso funcionaria? Bom, essas leis, elas basicamente elas trabalham com a preservação em camadas de prioridade, né? Então, em primeiro lugar, né, vem o ser humano, né? Até porque é bem mais difícil consertar um ser humano do que um robô, né? Então, é a primeira prioridade. E a segunda seria a questão da finalidade do robô, né?
Então, ele foi criado, inclusive a palavra, ela robô, né? Ela vem de um trabalhador forçado, trabalhador escravo, né? Quer dizer, robô já quer dizer isso, ele é um trabalhador. Então, ele tem que cumprir a função dele, mas desde que ele também preserve a sua existência, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente analisa direitinho essas 3 leis, a gente vê que, como a ficção, ela assim, a ficção instiga a ciência e a ciência instiga, ao mesmo tempo, a ficção. Mas é algo incrível que há quanto tempo isso foi colocado na literatura e hoje a gente pode considerar isso tão presente e tão atual, né? Tão atual. Ou seja, a gente vê isso na robótica, a gente vê isso em outros campos da ficção. Hoje nós temos produtos, né, instigados, o próprio celular. Nós vemos hoje um telefone celular, abrimos, nós fazemos uma videochamada. Isso, há pouco tempo atrás, nós víamos aonde? Nós vimos em Star Trek, né? Onde a pessoa pegava um pequeno comunicador, abria e falava, né, com qualquer lugar. E essas coisas se tornam assim tão corriqueiras que a gente não tem ideia que, por exemplo, você abre um telefone celular hoje e faz uma videochamada e fala com um parente seu do outro lado do mundo, né? Isso era assim algo que você esperava que acontecesse e tal, né? Se você colocar poucos anos atrás, não precisa muito, não. Se você colocasse 15 anos atrás, 20 anos atrás, do jeito que está hoje, você já tem uma evolução, e essa evolução cada vez mais rápida dessas tecnologias. Por isso eu digo, essa questão de termos robôs dentro de casa, como nós vimos no filme, o robô, isso, de repente, vai ser bem antes, né? Já existe alguma coisa, mas é muito embrionária ainda, pelo menos na minha concepção. Mas eu creio que cada vez mais rápido isso vai estar presente aí conosco. Bacana. Eu acredito que essa sua resposta inicial, né, ela já responde um pouco do que Robério Santos aqui perguntou. Ele pergunta assim, se o robô veio para ficar no sentido de trabalhar, né? Então você já contou um pouco sobre como os robôs eles já estão presentes de uma certa maneira nas residências, né? Mas eu queria assim, que você pudesse falar em que sentido, por exemplo, esses robôs eles vão passar a ser mais presentes ainda no dia a dia, né? Bom, ainda está muito longe o desejo principal de todo mundo, que é um robô polivalente que possa lavar louça, lavar banheiro e arrumar cama. Então, isso ainda está um pouquinho distante, né? Mas o que a gente vê hoje é que a robótica, eu creio que ela vai entrar, ela pode entrar em nicho de educação, porque ela atrai crianças, ela pode trabalhar materiais com crianças, o robô, ela pode fazer companhia a pessoas idosas, por exemplo, no Japão, isso já é visto como possibilidade, e creio que já tem alguma coisa nesse sentido, porque não só pela questão da companhia em si, tá? Mas pela questão, inclusive, como eu já falei, da segurança. É uma presença perto do idoso. Então, no caso de uma queda, um acidente, passar mal, é algo que o robô pode interagir e pedir providências. Então, para desapontamento de muitos, os robôs que eu falei no início, né? Para lavar prato e banheiro ainda não estão disponíveis, mas assim, a aplicabilidade e a presença deles, eu acho que vai, à medida que eles forem entrando nisso,
vão aparecendo mais situações e vão aparecendo mais possibilidades, né? E a versatilidade deles é que vai tender a crescer e vai se encaixando, no caso, nessas possibilidades. Legal. Bruna Duda, ela fala que assistiu o filme, né? Eu, Robô, e ela fala assim, queria saber como se dá essa relação humana com a inteligência artificial. Tipo, temos uma geração que vive a tecnologia e também sofre críticas por estar sempre nessa tecnologia, né? É aquela questão, né? As crianças de hoje, elas passam muito tempo ali no celular, na internet, com a tecnologia em si, e isso é bom, por um lado, mas também existem diversas críticas, né, de educadores, de professores, no sentido de tamanha exposição dessas pessoas na tecnologia, né? Eu até vou adiantar algo que eu ia comentar lá perto da conclusão, mas eu posso adiantar a questão que a inteligência artificial ela já participa da nossa vida. Tá? Ela já está presente, você pode nem perceber. Quando você acessa sites, começa a receber propagandas relacionadas ao que você procurou, né? Questões de econômicas, né? De investimento, e também, nesse caso dos sites, por exemplo, de produtos, né? Voltados para o seu perfil, isso tudo você já está interagindo diariamente com a inteligência artificial, já tem mecanismos, né? E quando você tem um assistente pessoal em casa, eu tenho uma, é bem interessante, assim, certas respostas, certas coisas que elas dão dentro de contextos que você costuma pesquisar. E isso é aprendizado, né? Ela vai acumular esse aprendizado, vai entrar questão de Big Data e tal. Eu vou falar um pouquinho disso também quando falar de domótica, que é bem breve essa parte de domótica que eu vou falar. Mas, enfim, essa parte de inteligência artificial já está na nossa vida, né? Corriqueiramente, só que a gente não percebe isso. Né? Isso, exatamente. A gente vai ver um pouquinho mais, acredito que na segunda parte, né, da sua participação. Para a gente finalizar essa primeira parte de perguntas, certo? A professora Naline, né, nossa diretora, ela pergunta o seguinte: aqui no Brasil já há robôs pets? Como se dá essa interação com o humano? O que é possível? Bom, existem alguns robôs pets, mas aqui no Brasil eu desconheço. Os robôs pets que eu tenho conhecimento em sua praticamente totalidade são robôs japoneses. Eles entraram com muita força nisso e tem até um detalhe quando você vê os robôs em forma humanoide. Quando eles apareceram, quando os japoneses apareceram com o Asimo, que parece uma criança, e sair andando perfeitamente, subir escada, descer escada, eles abriram o jogo e eles estavam trabalhando nisso há 10 anos, sem que ninguém soubesse. Então, quando eles saíram, os japoneses saíram com essa tecnologia, por exemplo, do Asimo, os americanos estavam muito atrás deles. Então, você tem grandes universidades americanas, grandes centros de pesquisa, que estavam, assim, engatinhando nessa forma de movimentação, né, do humanoide, que isso vai levar o robô para dentro de casa, né, muito provavelmente, e os japoneses estavam simplesmente há 10 anos trabalhando nisso, depois eles abriram, a Honda estava trabalhando nisso. E a questão dos pets, o japonês gosta muito disso, né? Eu acho que é a questão não sei, da necessidade de companhia, dessa coisa toda, e da tecnologia, e teve
eu esqueci agora, me fugiu o nome, mas era um cachorro robô, que foi uma das primeiras coisas que apareceram, né, em formato de robô pet. Mas, como eu disse, essa evolução está muito rápida. Então, do jeito que apareceu esse, eu acho que deu uma certa pausa, mas isso é inevitável. É um nicho de mercado. É um nicho, não só o de acompanhante, né? Acompanhante, mas como pets. Né? E aí entra aquela história da empatia que eu falei. Né? Você vê um gatinho com olho grande, né? Olhos grandes, e tal, aquelas características, aquilo é algo que vai entrar na questão da empatia junto com o comportamento daquele robô. E isso vai trazer ele para casa como você traz hoje um gato ou um cachorro. Interessante, né? A gente não imagina, né, em quanto tempo, por exemplo, isso vai acontecer. Você vai num shopping, por exemplo, com a criança, e a criança lá, em vez de trazer um cachorro, um gato, ou vai na feira, né, e trazer um robô para casa que vai ser a companhia dele no dia a dia, né? Então, Zé Carlos, fique à vontade aí para a segunda parte, certo? E estamos por aqui, tá bom? Ok. Essa segunda parte eu vou ser mais breve aqui. Vou compartilhar de novo aqui minha apresentação. Só estou abrindo em tela cheia aqui, porque a lei de Murphy estava agindo um pouquinho aqui. Bom, na parte de automação residencial, a questão, a palavra domótica, ela vem da junção, né, no caso da palavra latina domus, que é casa, e o termo robótica. Como também é conhecida como automação residencial. Essa onda, ela foi muito impulsionada com o começo, por exemplo, da internet das coisas, a questão do M2M, que é a comunicação máquina-máquina, interação máquina-máquina, e agora, mais recentemente, com os assistentes pessoais. Então, para quem tem um assistente, por exemplo, do Google, ou da Amazon, por exemplo, eu tenho uma Alexa, e já houve, inclusive, a palestra, né, de outro participante sobre a Alexa. Nota que a inteligência artificial ela está presente ali naquele assistente pessoal. E aí, por que nós entramos nessa questão de automação residencial? Primeiramente, pela questão de conforto. Então, você pode trabalhar a climatização, a ambientação, que aí você trabalha com iluminação, com cortinas, entre outras coisas, você vai trabalhar o conforto. Outra coisa que se procura com automação residencial é a comunicação. Então, você tem chamada de voz e vídeo, por exemplo, vou dar o exemplo da Alexa, porque é a que eu tenho, você com uma Echo Show, que é uma Alexa com tela de LCD, você pode fazer uma chamada de vídeo com outra pessoa, simplesmente com comando de voz. Né? Tem a questão do entretenimento, né? Que também pode entrar na automação residencial, você pode adicionar projetores, receptores dedicados e outras coisas. Tem um dinamismo das ações e tarefas. Por exemplo, você está em casa, lembra que amanhã você tem dentista às 14 horas, então você fala para o seu assistente pessoal, né, falando mesmo para ela anexar um alarme 1 hora antes, né, para te lembrar, e ela vai te lembrar. Isso traz dinamismo nas ações, né, nas tarefas que você tem no dia a dia. Outra questão é a segurança, porque você
pode integrar sistemas de segurança e de vigilância. Note que são sistemas diferentes. Quando a gente fala de sistema de segurança, normalmente está ligado a cercas elétricas, a alarmes e coisas do gênero, e a de vigilância mais a questão das câmeras, e o ideal era trabalhar integrada uma com a outra. E dentro da automação, você consegue gerar alertas. Então, você está fora de casa, você tem alguém andando no seu quintal, a câmera percebe e te passa um alerta. Olha, tem movimentação no seu quintal. Então, você pega o smartphone, você vê e, se você quiser, você dispara o alarme remotamente, por exemplo. Ou aciona a polícia, enfim. E a última questão que eu vou levantar é quanto à economia de energia, que aí entra a eficiência energética, né? Nós temos uma experiência dentro da Inovatis, que é a empresa que eu sou sócio, e trabalhamos com automação, né? Com produtos próprios e protocolos próprios. Nós temos um projeto piloto dentro de uma escola aqui em João Pessoa, que nós instalamos 2 ou 3 unidades e nós já notamos alguma mudança na parte de consumo, isso com pouca utilização. Então, tinha caso, por exemplo, que o sistema de ar-condicionado ficava ligado, final de semana, esquecia 1, 2 aparelhos ligados, às vezes um feriado prolongado, isso pode ser controlado remotamente ou pode ser controlado até automaticamente, né? E isso se mostrou bem interessante. Nós íamos expandir, inclusive, isso agora para a escola inteira, mas com a Covid nós suspendemos um pouco essa instalação para um momento mais oportuno. E aí cabe uma ressalva agora quanto à automação residencial, porque a gente tem a domótica e a automação residencial. A automação residencial, a domótica, ela cuida de automatização de processos, tá? Ela acaba seguindo regras fixas e alguns sistemas, inclusive, eles podem até trabalhar isolados da web. Quando a gente fala em domótica inteligente, aí sim, há interação com o usuário. Então, a memorização e interpretação de padrões que esse usuário executa, ela aprende com comportamentos. Né? Então, quando ela aprende isso, ela interpreta esses padrões, ela consegue criar e deletar regras. Ou seja, é uma atualização automática dessas regras. Mas o que são essas regras? Por exemplo, você está acostumado a chegar em casa em torno das 7 horas, a primeira coisa que você faz é entrar, ligar a sua luz da sala, logo em seguida você liga a televisão, e aí você vai querer, de repente, tomar um café. Você tem o costume de tomar um café. Então, quando ela aprende você faz isso algumas vezes, esse seu procedimento, né, essas suas ações. Aí, quando você chegar normalmente em casa, assim que você chegar, ela já vai ligar a luz, ela vai ligar a sua TV, né, no canal que você costuma ligar para assistir seu noticiário, enfim. Ela vai aprendendo e vai se adaptando. Inclusive, coisas que você deixa de fazer, ela percebe e ela deixa de fazer também. E para isso entra uma exigência que é a conexão com a web, aí não tem jeito. Aí, para que isso aconteça, você tem o quê? Dentro da inteligência artificial, para esse ramo da domótica inteligente, você tem uma alta capacidade de memorização, há essa necessidade. Então, você vai ter que trabalhar com Big Data. E outra coisa é um alto poder de processamento também. Isso tudo ele vai remeter tanto ao armazenamento quanto ao processamento em nuvem também. Tá? E, pela mesma questão da segurança dos robôs, você tem uma necessidade de uma segurança bem mais robusta no acesso tanto dos sistemas quanto dos dados. Porque uma pessoa pode saber seus horários, pode investigar seus horários, os horários que você não está em casa, os horários que você está em casa. E aí a questão do seu hábito, né? E isso é algo, no mínimo, incômodo, se não perigosa, né? E a inteligência artificial, nesse caso, ela vai impactar, entre outros pontos, no
reconhecimento e análise desses padrões do usuário, tá? Para, no caso, o tratamento das regras. E outra coisa também, no mesmo caso dos robôs, é a criação de uma empatia com o usuário, principalmente com assuntos de seu interesse ou necessidade. Então, para quem já viu um Smart Mirror ou espelho inteligente, é aquele espelho que você pode ter visto já em algum filme, onde você se vê de manhã, quando vai escovar os dentes, e no cantinho aqui aparece a previsão do tempo, a cotação do dólar, várias informações no próprio espelho. E que informações vão aparecer ali? Justamente as informações que a IA vai achar que é de seu interesse e vai colocar ali à sua disposição. Então, essa empatia vai começando a existir, né? Que é uma das utilizações da IA, né? Então, para concluir, eu queria dizer o seguinte: sistemas de IA e conceitos de eficiência energética, eles tendem a participar cada vez mais de nossas vidas, né? A robótica, a domótica inteligente, assistentes pessoais, isso são só alguns exemplos, né? A inteligência artificial, ela já trabalha contra e a nosso favor. E muito presente também no setor financeiro e de mercado de produtos, como eu acabei comentando anteriormente, né? Por isso que já estava nas minhas conclusões, mas isso é uma realidade, isso já está agindo nas nossas vidas aí no cotidiano. E uma coisa importante é que cada vez mais nós devemos entender a IA, tá? E utilizá-la com responsabilidade, né? Isso como ferramenta de produção, sem invadir direito e privacidade de cada um, né? Isso eu acho que é um ponto importante. A partir do momento que a gente tem sistemas desses em nossas casas, a gente está, de certa forma, expostos, né, na rede, né? Se os dados forem vazados, isso pode gerar várias implicações. Então, essa questão de segurança de dados, tudo isso tem que ser muito pensado, muito robusto e estar sempre dentro de normas e leis que permitam a gente não ser invadido aí de qualquer forma, né, de qualquer jeito, por aí, a qualquer momento, tá? Eu fui breve aqui na parte de domótica, eu vou deixar de novo a palavra com o professor Torres para um questionamento, alguma informação a mais. Muito bacana, Zé Carlos, essa sua apresentação sobre inteligência artificial, né, aplicada à domótica. Então, assim, isso, ao contrário do que a gente já estava discutindo um pouco tempo atrás, já é realidade nas casas, né? Eu ainda não tenho, mas, por exemplo, o celular, ele faz algumas tarefas, né, de que, por exemplo, a Alexa já faz. Eu estava utilizando uma TV recentemente e tem lá essa função, né? Minha mãe comprou uma Smart TV nos últimos dias e tinha lá o comando de voz. O controle da televisão quase não tem teclas, mas tinha uma tecla lá do microfone e que simplesmente ela não utilizava. E aí eu fui mostrar para ela que ela poderia dar comandos, solicitar para abrir vídeos, ver previsão do tempo, né? Que aqui no sertão é quente ou é mormaço, mas ver, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Essa tecnologia hoje, ela já é palpável, ela já tá acessível à população como um todo? Já tem muita coisa interessante para ser utilizada. Você deu o exemplo de uma Smart TV, que eu já vi também, onde você pode dar comandos de voz, né? Isso, você não precisa necessariamente nem mudar a sua TV.
Hoje você por exemplo, eu vou falar da Alexa, né, mas lógico que existe a do Google, existe a Siri, existe a Cortana, várias inteligências, né, artificiais, a da Google, inclusive, na mesma linha da Amazon, para você automatizar as coisas, né, enfim, você pode utilizar. E no caso, por exemplo, da sua TV, dessa TV, você já comanda com voz. Se você, nesse caso, não precisa nem necessariamente ter uma TV com esse recurso. Você, por exemplo, através da Alexa, como eu disse que eu estou comentando porque eu tenho, você já comanda tudo, praticamente tudo que é de controle, que tenha controle infravermelho, a televisão, o ar-condicionado, o seu som, o seu decoder de TV por assinatura, tudo isso já pode ser comandado por voz por um assistente pessoal. Tá? E o custo disso hoje está se tornando cada vez mais acessível. Por quê? Hoje, inclusive, teve o Amazon Day ontem, anteontem, né? Estava com preço acessível. Então, por exemplo, você comprar um sistema desse, aonde você paga em torno estava por 190, 200 reais um sistema desse, para o que ele pode oferecer, é um investimento interessante, até porque você passa a controlar N outros dispositivos na sua casa com aquele, né? E o resto, que não é controlado por infravermelho, nós podemos ter isso, existem também no mercado, já aqui no Brasil, inclusive tem uma empresa nacional, que é a Positivo, que ela está até vendendo, é uma, né, que eu lembro agora, que vende dispositivos compatíveis com o Google, com a Alexa, que você pode automatizar a sua casa. Então, tem tomada inteligente. Você pode colocar seu ventilador naquela tomada e você consegue ligar e desligar aquele ventilador, porque você comanda aquela tomada onde ele está ligado. Você tem lâmpadas inteligentes. Eu pessoalmente não gosto muito desse negócio de chamar de lâmpada inteligente, tomada inteligente. Por aquela questão que eu falei, né? Uma coisa é a automação e outra é a inteligência. Mas, enfim, o mercado chama, vamos chamar também. Então, tem um monte de módulo hoje que você pode utilizar, e já se encontra disponibilidade de marcas, modelos, tudo isso você consegue com um custo acessível, tá? Para fazer uma automatização da sua casa, né? E aí entra também sensores, que aí entra a questão de segurança que eu falei. Você pode colocar um sensor de porta, se alguém abrir a porta da sua casa, você vai receber uma notificação no celular, né? Você vai poder interagir com a sua assistente pessoal. Isso é algo que está entrando com força aí, a gente já tem disponibilidade disso no mercado, é só dar uma procurada, numa que se adapte ao que você quer, ao seu bolso, e a tudo isso, e você pode ir migrando e construindo esse sistema devagarzinho, e é algo bem interessante. Bacana. Então, a gente vê que está cada vez mais presente e acessível, né? Eu mesmo, depois dessa mostra tecnológica, eu vou procurar saber da Alexa, de outras coisas aí, porque, por exemplo, eu fiquei sabendo hoje, né, na sua última fala, que pode ser controlado dispositivos que utilizem controle remoto via infravermelho. Então, achei muito interessante isso. Então, professor, é isso. Eu gostaria de agradecer muito a sua palestra. Para mim, particularmente, foi muito enriquecedor. Acredito que para todos que estão acompanhando também, né? A gente está com um horário um pouquinho avançado, por isso que a gente vai ter que fazer as conclusões finais. Antes disso, eu queria agradecer aqui a presença do professor Silvio, de Analine, dos nossos ouvintes aqui, Lucene, Bruna Duda, Maria Lúcia, Lumara, Flávio Maria, então, Tainara, muita gente participando, e Robério, que tem participado bastante, mandando as suas perguntas. Então, em nome do nosso campus, IFB Santa Luzia, nós nos sentimos muito felizes com a sua participação na nossa mostra tecnológica. Eu espero que você participe de outros eventos, traga
mais da sua experiência nesse mercado de tecnologia, e quem sabe como professor, né? Futuramente. Você já está aí treinando esse caminho da área acadêmica, né? Então, fique à vontade para nos visitar, né? E a gente está à disposição. E eu queria lhe pedir para que você faça suas conclusões finais, para a gente encerrar o evento por hoje. Ok, professor. Eu que agradeço o convite, né? Agradecer a professora, novamente, a professora Analine, a você pela mediação, pela assistência aí que você deu o tempo todo, né? E a equipe toda que promove esse evento, tá? E repetir de novo uma mensagem a esses alunos, né, principalmente os alunos aí técnico integrado, que o que eles têm hoje aí, isso é um presente, e é um presente muito valioso, porque o IF é uma instituição que ela tem um acolhimento social muito grande, né? Há uma igualdade, é uma coisa muito bonita. Eu, como estudante do IF, eu via isso dentro do IF aqui de João Pessoa, e a gente vê essa parte da inclusão extremamente embasada, muito forte no IF. E isso é uma coisa que tanto os alunos têm que aproveitar, tá? Não só daí, mas das cidades circunvizinhas, e a comunidade também, porque a extensão está aí para isso, né? Então é isso que eu queria dizer. Muito obrigado aí pelo convite, é sempre um prazer estar aí em contato com vocês. Nós que agradecemos, eu acredito que foi muito bacana a sua participação aqui na nossa Mostra Tecnológica e Cultural. Então, pessoal, por hoje é só. Agradeço a participação de todos, professor Joselito, Regina, Kátia, todos aí que estão nos acompanhando. E amanhã segue a nossa programação, certo? Fiquem ligados e nos vemos nos próximos eventos. Tchau, pessoal, até mais. Uma boa Obrigado. noite e Deus nos abençoe.